Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, quando está claro, é esquisito ainda, né? Acho que seria boa tarde. Bom, meu nome é Andréa Menezes, eu represento a área de relacionamento com clientes da Rossi. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, parabenizá-los por esse belíssimo empreendimento. Toda a equipe da Rossi deseja muita felicidade aqui no Palácio Imperial. Vocês receberam a convocação, né, para a Assembleia de Instalação do Palácio Imperial com 3 itens na ordem do dia. A apresentação da administradora, a eleição de síndico, subsíndico, conselheiros e a aprovação da previsão orçamentária. Essa Assembleia é um requisito jurídico, um ato jurídico, para que se formalize a instalação do condomínio de uso, né? Ou seja, a partir de hoje, o condomínio deixa de ser obra e se inicie o condomínio de utilização. Então, com essa ata, que elegeremos o corpo diretivo, essa ata vai para a Receita Federal, assim vai emitir o CNPJ e iniciam-se todas as providências para transformar todo esse empreendimento já no lares dos senhores, tanto operacionalmente, juridicamente. E vocês não fogem de, em breve, terem nova Assembleia, provavelmente ainda esse mês, para deliberar regulamento interno. A administradora já trouxe um modelo para vocês analisarem para aprovar na próxima Assembleia. O senhor Arnaldo contribuiu significativamente com esse documento, com toda a sua experiência, e ao término da Assembleia esse documento será distribuído para os senhores, tá? E faremos a entrega de chaves para as unidades que já estão quitadas ou com contrato de financiamento assinado e com a vistoria da unidade aprovada. Essa entrega de chaves será feita na recepção, após a Assembleia, né, logo após o jantar, e vocês receberão, junto com as chaves, o manual do proprietário, que tem todas as informações técnicas, plantas, nome de fornecedor, recomendações de manutenção preventiva, enfim, que a gente pede que seja consultado antes de qualquer intervenção na unidade, e também receberão uma carta para entregar na portaria quando vocês retornarem aqui pela primeira vez. Para quê? Para que a portaria saiba que vocês são, de fato, os possuidores do imóvel e, assim, para almejar maior segurança de todos. Tá? Há algumas unidades, temos apenas 3 unidades que aguardam a finalização da individualização das matrículas, pasta-mãe. Esse processo já está em andamento. Enquanto ele não for finalizado, nós arcaremos com o condomínio dessas unidades, mas são pouquíssimas. Hoje temos, se eu não me engano, temos mais de 18 unidades que estarão aptas já com retirada de chaves a partir de hoje. Depois ficam só essas 3, mais as nossas em estoque, e tem de permutante também. Ok? Então, para que fosse possível nós chegarmos hoje, né, elegermos um corpo diretivo e já podermos entregar as chaves, o condomínio precisa estar pronto, preparado para recebê-los. Ou seja, precisa ter uma portaria funcionando, precisa ter a limpeza funcionando, precisa ter um gestor disso tudo. Por essa razão que nós já indicamos uma administradora. No caso, nós indicamos a Batel, que tem uma longa experiência em implantação de condomínios, mas vocês não têm nenhum contrato assinado. Nós deixamos para os eleitos avaliarem o serviço de todos os prestadores de serviço. O único contrato que vocês herdam por força de lei é o de elevadores, que, se não tiver uma empresa responsável pela manutenção, eles não podem funcionar, e também o concessionárias, né? E assim que essa ata da entrada no CNPJ e o condomínio obter seu CNPJ, eles são transferidos para o CNPJ do condomínio. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho o que faz cada um desses membros do corpo diretivo. Por favor, eu vou falar síndico, tudo, mas entendam sempre no feminino também, tá? Então, o síndico é o representante legal do empreendimento, né? Ele representa o condomínio perante prefeituras, empresas, concessionárias, audiências, enfim. É como se fosse o presidente de uma empresa, é a assinatura dele que tem validade jurídica como representante do empreendimento, né? Ao síndico cabe conduzir, seguir todas as leis, organizar o condomínio, respeitar a convenção, o regulamento interno, mas sempre, obviamente, boa noite, com o apoio da administradora. Portanto,
as atividades práticas não ficam a cargo do síndico. A administradora, se precisa comprar alguma coisa, ela que faz 3 cotações e cabe ao síndico a escolha, seja de produtos, de funcionários, enfim, mas sempre com apoio da administradora. Ao subsíndico cabe substituir o síndico em seus impedimentos eventuais e também ajudar no dia a dia do condomínio. Os conselheiros possuem uma função um pouquinho diferenciada. Além de ajudar no dia a dia, o próprio nome é aconselhamento, né? Eles também ajudam na elaboração de normas e, principalmente, verificam as contas do condomínio. Então, como se dá isso? Cada término de mês, a administradora envia o balancete para todas as unidades. Mas os conselheiros receberão também a pasta com todos os documentos comprobatórios. Então, cabe aos conselheiros analisar essa pasta, que é uma tarefa que não demanda mais que 1, 2 horas por mês. E, se tiver dúvidas, questionar a administradora, né? E, numa assembleia de aprovação de contas, os conselheiros podem recomendar ou não a aprovação das contas do condomínio. Então, funciona um pouquinho como órgão fiscalizador. Mas, de imediato, o que teríamos para os eleitos? Primeira atividade seria a realização da vistoria das áreas comuns. Obviamente, nem sempre é possível que todos estejam presentes em todos os eventos, entendemos isso. Pretendemos já realizar a vistoria da área comum o mais rápido possível, de preferência segunda-feira já. Importante ressaltar, ninguém fica preso ao cargo para sempre, as pessoas podem renunciar, é compreensível, às vezes muda de cidade, enfim. E, se for o síndico que vier a renunciar, o subsíndico assume por 20 dias e convoca-se uma nova assembleia. Tá bom? Então, dito isto, vamos lá. Temos algum candidato como síndico ou síndica do condomínio? 28 unidades é difícil, né? Bom, prevendo isso, que o número de unidades era baixo, até pelo padrão nós imaginávamos que vocês estariam ocupados com outras atividades, ainda mais nesse período de mudança, de reforma. Nós trouxemos uma opção de um síndico profissional de uma empresa. Por favor, venha aqui se apresentar. Mas, dito isso, eu pergunto, temos algum outro candidato? A gente só trouxe essa opção caso realmente ninguém se candidatasse. Nós também acreditamos que num síndico condômino acaba tendo uma outra interação. Mas o profissional traz muitos benefícios também, contanto que o corpo diretivo eleito esteja acompanhando seriamente esse trabalho. O senhor não presta essa primeira contribuição, senhor Arnaldo? Contra o conselho, então, podemos aclamar os nossos 3 conselheiros? Então, palmas para eles. No próximo item, nós trataremos dos valores, tá? A previsão orçamentária. Aguarda só um minutinho. Sim, próximo item a gente entra nesse detalhe. Subsíndico ou subsíndica, quem gostaria de prestar essa contribuição? Não temos candidatos ao cargo de subsíndico ou subsíndica? Gostaria de contribuir? Não. Eu sei. Ninguém? Ninguém gostaria de prestar? Então fica o cargo vago, não é um cargo obrigatório de preenchimento. E então, nenhum outro condômino... Nenhum dos 3 gostaria de ser subsíndico? Não? Então, tá bom. E, voltando, então, novamente à última pergunta. Algum outro condômino gostaria de ser síndico ou síndica do empreendimento? Vocês que acabaram de chegar, gostaria de contribuir como síndico do condomínio? Obrigado, sou muito bom. Pois não, senhor Arnaldo. Exatamente, não é um cargo obrigatório o subsíndico, Ok, mas para que não reste dúvidas que eu estou perguntando para os condôminos, alguém gostaria de ser síndico ou síndica do condomínio? Alguém contra a contratação dos Marcelos da empresa Óreo? Não? Então, tá bom. Vamos lá.
Realmente, a Rossi é incorporadora. Todas as incorporadoras do Brasil podem terceirizar a obra, o que não tira da Rossi a responsabilidade final. Então, independente desse assunto do aquecimento ou qualquer outro, né, qualquer falha que vir a existir, se a TAR errou, a Rossi é que responde para o condomínio, a Rossi é que assume todos os problemas e, se for o caso, cobra da TAR futuramente. Tá? Mas a TAR é uma excelente empresa, eu tenho certeza que todas as obras dela são de sucesso. Mas que existem, às vezes, problemas em obras, existem. E é tanto que eu já falei no início que faremos também uma vistoria da área comum para todos os vícios aparentes e os vícios ocultos, vocês permanecem em garantia. Quanto a entrar na obra, eu entendo, existe mesmo uma vontade de todos os condôminos. Todas as obras do Brasil seguem um rígido controle de segurança. Ninguém pode chegar sem que a obra pare para recebê-los. Então, por isso que existe dia da medida, existe tudo isso. E realmente foi um infortúnio. Ele veio aqui, a portaria da obra não estava sabendo e, graças a Deus, por segurança, não deixou entrar, porque a obra não estava preparada para receber pessoas de fora e sempre existem alguns riscos. Então, às vezes, se um cliente quiser entrar na obra lá na frente, às vezes uma coisa que está sendo feita aqui atrás precisa ser parada por uma legislação de segurança de obra. Então, para não atrasar, sabemos do atraso, tudo, nós não permitimos mesmo a entrada de pessoas não autorizadas na obra. O atraso, né, de 4 meses realmente não foi comunicado. Gostaria de poder voltar no tempo e ter alterado isso. A legislação nos obriga a comunicar só quando for atrasar além do prazo de tolerância de 6 meses. Né? Então, o nosso sistema acabou não alertando. Me desculpe por não termos avisado antes. Mas chegamos aqui, finalmente, esse era o momento de entrega do condomínio. Dando continuidade, o outro ponto colocado pelo senhor Arnaldo, o fechamento de sacada, realmente a Convenção dos Senhores diz que qualquer alteração de fachada externa, interna, inclusive, precisaria de aprovação unânime em Assembleia, mas quase todos os condomínios do Brasil efetuam fechamento, até pelo conforto térmico, tudo isso. Existem jurisprudências que entendem tanto que não é alteração de fachada, que é apenas um conforto. Existem jurisprudências que entendem que é, sim, alteração de fachada, principalmente porque, quando se fecha, aumenta a área computável para cálculos de IPTU, às vezes estoura o coeficiente de construção do terreno, enfim, podem existir diversas complicações. Né? O fato é que a Rossi não impede que vocês fechem. Como incorporadores, nós não podemos autorizar, porque eu sou obrigada a entregar o projeto que eu comercializei, que vendi para as unidades assim. Né? Tem gente que pode não ser a favor do fechamento de sacada. Então, como é feito? Esse assunto até já está caminhando. Vocês terão uma assembleia para tratar sobre isso, terá um modelo para aprovar, com todos esses aspectos legais expostos, e fica consignado em ata que todos os aspectos legais foram expostos e que aquele condômino que desejar fechar, fechará dentro do modelo aprovado e se responsabilizar perante prefeituras, autarquias, enfim. Eu tenho 20 anos que eu trabalho com condomínio, só soube de 2 casos que o condomínio recebeu uma multa pelo fechamento in vitro, né, pelo envidraçamento de varanda, mas foram casos de denúncia de vizinho. E preciso ser sincera, a multa é milionária, é uma UFM, que é a unidade fiscal do município, por metro quadrado total da construção, e ainda com a possível obrigação de retirada. A chance disso acontecer é mínima? É mínima, mas me sinto na obrigação de alertá-los. Né? Provavelmente vocês vão seguir com isso. Teoricamente, deveria ser feita aprovação nos órgãos nos órgãos públicos, enfim. O que eu gostaria de tranquilizá-los, a Rossi não autoriza, mas também não denuncia, a gente entende que o condomínio é dos senhores, essa decisão é dos senhores, e vocês já se tratarão numa próxima assembleia. Tá bom? Pelo senhor Arnaldo, foi a questão da data de início de chaves. Deixa eu explicar para que não ocorra nenhuma confusão. No quadro resumo do nosso contrato, né, o contrato é igual para todo mundo, a primeira página é a que muda, com os dados, os valores, qual é a unidade, qual é a vaga, e no rodapé tem 2 datas, uma da data prevista de habite e a data prevista para início da entrega das chaves. Por quê? Entre o habite e a documentação para financiamento, geralmente precisa de 2, 3 meses. Por que seria um início só? Porque é de acordo com que a pessoa for
quitando as suas obrigações contratuais. Então, dentro do contrato, se todas as unidades estivessem com as obrigações contratuais cumpridas, todas receberiam na mesma data, como hoje a grande maioria. Hoje teremos 18 unidades com chaves, a partir de amanhã, né? Então, é isso. Não é porque nós privilegiaríamos o primeiro, é só porque seria a data prevista de termos a documentação para iniciar a entrega de chaves conforme as pessoas forem cumprindo suas obrigações contratuais. Tá bom? Podemos passar para o terceiro item da ordem do dia? Aprovação da previsão orçamentária? Então tá, antes de expor os números, eu gostaria só de expor algumas premissas de como é feito esse cálculo. Primeiro, que o condomínio de vocês não existe, é um condomínio extremamente diferenciado, até em Curitiba. Isso significa o quê? Que vocês não possuem um histórico de consumo, né? Às vezes pode, geralmente a parte de consumo, água, energia elétrica, responde de 15% a 20% pelo valor do condomínio. Então, pode ter um impacto significativo. Então, como é feita essa previsão? A administradora colhe alguns orçamentos dos fornecedores para todos os serviços que são necessários e também busca no banco de dados dela o consumo de outros condomínios com número similar de unidades para montar essa previsão. Mas é uma estimativa. A gente não tem como saber exatamente hoje quanto o condomínio vai gastar mensalmente. Até porque nem todas as despesas se repetem mensalmente. Você não comprar uniforme todo mês, né? E o condomínio não visa ter lucros, né? O condomínio, não é, apesar dele se assemelhar a uma empresa, ele tem personalidade jurídica, ele não é uma pessoa jurídica. Então, o condomínio não visa ter lucros. Se sobrar dinheiro dessa previsão, ótimo. Dinheiro em caixa nunca é dinheiro perdido. Fica no caixa dos senhores, os senhores podem decidir manter essa arrecadação e usar essa eventual sobra orçamentária para alguma benfeitoria, enfim, o que desejarem, ou podem já... teoricamente, o síndico tem essa prerrogativa, mas, no caso, como temos um síndico profissional junto com o conselho, reduzir até o valor da caixa do condomínio, se for após analisar uns meses, for verificar que for possível gastar menos e economizar isso. A boa informação é que, para aumentar o valor de condomínio, só com uma assembleia. Nunca, nenhum síndico no Brasil, seja profissional ou não, pode aumentar o valor do condomínio sem que tenha uma aprovação de assembleia. Porém, reduzir eles podem, né? Então, o que a gente fala aqui é em aprovar um teto de arrecadação. Se for possível depois arrecadar menos, ok, essa vai ser uma decisão dos senhores. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto é que o condomínio é cobrado de acordo com a fração ideal. A fração ideal é o quanto cada unidade autônoma tem em relação ao total. Então, obviamente, os apartamentos duplex pagam mais condomínio do que os apartamentos tipo. E dentro todos os apartamentos, apesar de todos os apartamentos tipo serem iguais, nós temos 9 tamanhos diferenciados de vaga de garagem. E aqui as vagas de garagem são consideradas unidades autônomas vinculadas no contrato dos senhores, né? Elas possuem fração ideal. Então, praticamente cada apartamento vai pagar um valor diferenciado de condomínio, tá bom? Eu vou depois apresentar os valores dos apartamentos e depois os valores das vagas e quais são as vagas, os números de cada tipo de vaga. Quem tiver na dúvida, eu tenho depois aqui uma relação, qual apartamento é qual a vaga, e vocês podem consultar na primeira página do contrato, no cantinho superior direito, tem o número da unidade e o número das vagas de garagem. Temos algumas unidades com 2 vagas e algumas unidades com 3 vagas. Tá? Então, isso vai influenciar na diferença do valor de condomínio para cada unidade. Tudo bem? Outro ponto. Aqui, como eu expliquei no início, a providência para a obtenção do CNPJ se inicia com essa assembleia, né? Então, será feita essa ata, depois que vai registrar a ata, depois que vai para a Receita Federal. Então, o que a legislação criou? O condomínio precisa ter funcionários trabalhando antes de ter seu próprio CNPJ. Então, é possível que todos os condomínios contratem funcionários terceirizados, porque senão não ficariam tempo aqui com tudo fechado até conseguir o CNPJ para funcionários próprios. Quando o funcionário é contratado via CLT, todo mundo sabe que, mais ou menos, o custo do empregador é um pouquinho mais que o dobro do salário do funcionário, certo? Porque incidem aí todos os encargos trabalhistas mensais. Então, quando a gente fala em terceirizados, além
dos encargos mensais, incidem também os encargos anuais. Então, entra 13º, férias, contribuição assistencial, contribuição sindical, funcionário de reposição, porque o terceirizado tem... Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, tem essa vantagem, que se o funcionário falta, a empresa envia outro, enfim. Tudo isso faz com que, mensalmente, o valor dos terceirizados fique mais caro em relação a funcionários próprios. Mas, se a gente analisar no longo prazo, quando se tem funcionários próprios, chega a final de ano, precisa fazer arrecadação extra para pagar 13º salário. Se algum vai sair de férias, precisa arrecadação extra para sair de férias. Se for demitir uma pessoa que está trabalhando há 10 anos no condomínio, então, uma super arrecadação extra de rescisão. Então, no longo prazo, esses valores tendem a se equiparar, apesar de, no início, no começo, ele ser mais alto. De qualquer forma, eu estou falando isso só porque vocês vão ver valores arredondados de mão de obra, mas, de qualquer forma, assim que sair o CNPJ do Palácio, vocês poderão optar por funcionários próprios na CLT do condomínio. Tudo bem? O condomínio, ele é cobrado sempre, o condomínio precisa, não tem um banco, né? Um cartão de crédito que a gente possa usar e depois pagar. Então, o condomínio precisa arrecadar o dinheiro no começo do mês para fazer frente a todas as despesas que forem ocorrendo no decorrer do mês. Tá? Vamos lá. A Abatel fez essa previsão de portaria e limpeza. A gente vai arrecadar R$51 mil, 30 mil seria mão de obra de portaria e limpeza. Depois, a energia elétrica da área comum, R$6 mil. Água, 2.750. Taxa de administração da Abatel, que foi a pergunta da senhora, né? Da senhora, taxa de administração da Abatel de 1.500, o que inclui toda a parte operacional, compra, financeiro, né, Fábio? A emissão de boletos, acompanhamento, atas, enfim. Tarifa bancária para as 28 unidades e todas as despesas com banco, 234. Manutenção de elevador, 2.000. Material de limpeza, 1.000. Material de expediente, xerox, R$ 63. Manutenção de jardim, 750. Monitoramento das câmeras, R$ 500. Manutenção da academia, 300. Fatura de telefone e internet, principalmente para a portaria, para vocês terem uma comunicação com a portaria, R$ 400. Manutenção da piscina, 450. Material elétrico, 300. Seguro, 4 parcelas de 1.500. E aí, despesas diversas de R$ 1.500, que podem ser incluídos aí os honorários do síndico também. Tudo isso dá R$ 49.247. E a minuta de convenção determina um fundo de reserva de 5%. O fundo de reserva é uma garantia que o condomínio vai ter um dinheirinho guardado para alguma emergência. Tá? Então, somando tudo isso, a gente chega numa arrecadação de R$ 51.709,35. Pode mudar a tela, por favor? Quanto aos terceirizados, é só até a obtenção do CNPJ, tá, senhor Arnaldo? Nós também achamos que o melhor é sempre o condomínio ter funcionários próprios, mas como o CNPJ é uma providência que se inicia hoje e demora geralmente uns 30 dias, não tem outra solução. Precisamos iniciar com terceirizados. Mas tenho certeza também que a Abatel sabe selecionar muito bem os seus parceiros. Quanto à previsão orçamentária, alguém tem alguma dúvida? Pois não. Quantos postos estão previstos naqueles R$ 50 mil? Ali está o zelador, a servente e 4 porteiros. Ok? Alguma outra dúvida sobre a previsão orçamentária? Podemos aprová-la? Alguém contra? Então, tá bom. Então, retomando para quem chegou depois, nós faremos a entrega de chaves aqui após a Assembleia, lá na recepção, terá servido jantar. E vocês serão entregues as chaves para as unidades que já estão com a vistoria da própria unidade aprovada e com contrato assinado ou já quitadas, enfim, regularizadas. E, junto com as chaves, vocês receberão o manual do proprietário, com todas as informações técnicas, e também uma carta que autoriza a entrada de vocês no condomínio no primeiro acesso após hoje, tá? Para a portaria saber que vocês, de fato, são os possuidores do imóvel. Eu acho que uma oportunidade que nós não poderíamos perder hoje é de aprovar a padronização da tela de fechamento, sabe aquela tela de proteção contra a criança, animais, tudo isso? Teoricamente, a Assembleia não precisa ser aprovada em Assembleia. Mas vamos padronizar a cor, para quem fechar
fechar tudo dentro da mesma cor e assim não desvalorizar a fachada do empreendimento, né? Existem 3 cores que são as mais usuais no mercado, que é a preta, a bege ou a incolor, que é chamada de cristal. E aí consta em ata que quem quiser fechar, fecha dentro da... Fechar não, né? Colocar a tela de proteção, faz dentro da cor aprovada. Tudo bem? Então, preta, bege e incolor, que são as mais usuais do mercado. É a cristal. Essa incolor é chamada de cristal. Cristal, exatamente. Alguém gostaria que fosse preta? Levanta a mão. Preta. Bege? Incolor? Ganhou a incolor. Então, a incolor chama cristal, tudo bem? Vai constar em ata também. Mais algum posicionamento, senhor Arnaldo? Não? Então, podemos comemorar efetivamente? Eu vou pedir, antes de vocês terminarem, para os eleitos depois comparecerem aqui, para a gente agendar, o senhor Arnaldo também, agendar vistoria da área comum. E, antes de encerrarmos, nós deixamos um vale-adega embaixo de uma das cadeiras, está bem, não entre o assento, está embaixo mesmo da cadeira. Quem tirar pode vir aqui. Eu agradeço imensamente a presença dos senhores. Achou? Embaixo de uma das cadeiras. Achou, já achou. O Fábio vai entregar... deixa aqui, na saída, daí todo mundo já entrega. O Fábio vai deixar entregue os regimentos internos. Gente, muito obrigada por tudo. Sejam muito felizes no Palácio Imperial. Boa noite. Já chamei.